Bom dia! Espero que você esteja bem, espero que a paz de Cristo o encontre onde você estiver agora. E vamos então hoje ao nosso terceiro dia de demonstração, de um tutorial, né, como o meu colega de trabalho falou aqui agora há pouco, sobre como nós podemos aproveitar melhor este recurso do devocional A Verdade para a Vida. Como já mencionei, na verdade é um projeto multiplataforma, você tem acesso ao texto desse devocional no blog do Voltemos ao Evangelho, tem a versão em vídeo com libras, tem a versão em áudio e vídeo também, uma narração, uma produção muito bem feita. Você pode acompanhar tanto no canal Fiel Devocional no Instagram e no YouTube. A gente também compartilha nos nossos stories do Voltemos ao Evangelho do Ministério Fiel também. Fique de olho. E hoje nós vamos então conhecer mais ainda este nosso recurso. Então, se você já comprou, já adquiriu o seu exemplar, abra então no dia de hoje, dia 11 de abril. Se você não tem acesso ao texto, vá ao blog do Voltemos ao Evangelho. Se você se cadastrou para receber os devocionais por e-mail, vá ao seu e-mail que o texto estará lá. E o tema de hoje é Guarde a Espada, uma reflexão em João capítulo 18, versículos 10 e 11. Podemos ir? Tá todo mundo me ouvindo certinho? Todo mundo tá bem confortável? Pegou o seu café, a sua água? Então, vamos então ao nosso devocional do dia. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? João 18, de 10 a 11. A prisão de Jesus no jardim do Getsêmani revelou definitivamente sua submissão ao Pai. Quando os soldados vieram atrás dele, Jesus já havia decidido beber o cálice do sofrimento, sua morte na cruz, para nos ser um cálice de salvação. Mas qual dos discípulos interveio como se fosse a melhor hora? O impetuoso Simão Pedro, é claro, empunhando uma espada. Pedro não era estranho a atos e palavras impulsivas. Ele tentou caminhar sobre as águas até Cristo, ele tentou repreender a Cristo, ele se ofereceu para dar a vida por Cristo, e no entanto, logo após ter tomado a dianteira em defesa de Jesus, ele negaria temerosamente até mesmo conhecê-lo. A reação de Pedro ao ver seu mestre preso é totalmente compreensível, mas completamente equivocada. Apesar de Pedro estar disposto a lutar por Cristo aqui, ele estava, na verdade, lutando contra Cristo. Ele estava lutando contra a própria vontade de Deus, o qual havia pretendido que Jesus seria o sacrifício expiatório pelos pecados. O exemplo de Pedro nos ensina uma lição importante, como Calvino exorta: aprendamos a moderar o nosso zelo. E como a devassidão de nossa carne sempre se coça para ousar mais do que Deus ordena, aprendamos que nosso zelo acabará mal sempre que ousarmos empreender qualquer coisa além da palavra de Deus. Sabendo que a ação de Pedro precisava de correção, Jesus interveio com uma pergunta retórica: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ele estava afirmando a parte da vontade de Deus que ele acabara de orar para aceitar. A mesma ação que mais tarde o levou a clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por meio do seu sofrimento, sua glória foi magnificada. E a salvação foi oferecida gratuitamente a todos os que crescem. Nenhum caminho que Pedro pudesse ter orquestrado poderia ter sido melhor do que esse, e ele estava errado em resistir a isso. Quando a nossa impaciência procura interferir nos planos de Deus, devemos aprender a guardar as nossas espadas figuradas. Precisamos confiar no plano de Deus, esperar em seu tempo e agir de acordo com seu comando. Quanto mais familiarizados estivermos com as Escrituras, conhecermos a grande história, as promessas e as verdades encontradas nela, mais entenderemos os planos de Deus. Porém, até mesmo assim, haverá momentos em que os caminhos de Deus são muito misteriosos para nós e seremos tentados a lutar contra o caminho no qual Ele está nos levando. Talvez você esteja fazendo isso agora mesmo. Leve a sério as palavras de Cristo a Pedro. Mete a espada na bainha. Confie na mão amorosa de Deus.
Obedeça aos seus mandamentos e siga a liderança dele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a história que ele está escrevendo é mais gloriosa do que você poderia imaginar ou direcionar para si mesmo. Amém? Irmãos, antes de irmos para o texto complementar, nós vemos aqui que Begg nos ensina algo muito importante sobre essa questão de nós nos submetermos, de compreendermos o que Deus está fazendo e nos submetermos ao que Deus está fazendo, ao invés de impormos outros planos e outras agendas a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos sobrecarregados por estarmos fazendo coisas que Jesus nunca nos mandou fazer. Jesus nunca nos pediu e nós estamos lá gastando força, gastando energia e indo até mesmo contra a própria palavra de Deus. Então essa reflexão de hoje nos chama a nos certificarmos de não estarmos indo além da palavra de Deus. Porque quando nós vamos além da palavra de Deus, quando nós temos um zelo exacerbado, quando nós impomos para Deus um plano diferente daquilo que Ele determinou para nós, na verdade, estamos indo contra Cristo, contra o próprio Cristo. Então, certifique-se de guardar a sua espada e de estar fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer e não ir além da própria palavra de Deus. E a leitura complementar de hoje é um texto muito conhecido. Então, aqui no nosso rodapé, nós podemos ver que a leitura de hoje é nada mais, nada menos que o Salmo 23. Então, eu sei que muitos de vocês já o sabem de cor. Então, vamos ao Salmo 23. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que maneira, irmãos, esse texto se relaciona, então, com o nosso devocional de hoje, que é um chamado a guardarmos a nossa espada e aceitarmos o plano de Deus para a nossa vida. No Salmo 23, nós aprendemos a confiar plenamente em Deus e a recebermos o privilégio, irmãos, de até mesmo descansar nos dias mais difíceis. Enquanto nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós ainda podemos descansar. Isso parece um tanto contra-intuitivo, porque quando estamos passando por momentos difíceis, momentos de luta, momentos de pressão, de estresse, nós sempre pensamos que nós devemos fazer alguma coisa. E geralmente esses momentos nos colocam em situações em que nós não estamos pensando muito bem. Então nós queremos fazer coisas e nós estamos sob pressão e não estamos pensando muito bem, e muitas das vezes essas decisões que tomamos, elas não são sábias e trazem consequências que deixam a situação ainda pior. E o Salmo 23 nos ensina esse privilégio que Deus nos dá de podermos descansar até mesmo nos dias mais difíceis, de abaixarmos a adrenalina nos nossos dias de tensão, e isso é algo para poucos. Isso é algo somente, irmãos, para aqueles que confiam suas vidas nas mãos do Supremo Pastor. Porque Deus, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. E agora vamos para aquelas 3 reflexões sobre a maneira de pensarmos diferente, de maneira que essa reflexão muda os nossos amores e quais as ações que podemos hoje ainda tomar. Deus nos chama, irmãos, a pensarmos
em sua soberania e controle total sobre tudo e sobre todos. Você pode guardar a sua espada. Você pode manter o seu zelo dentro da palavra de Deus e não ir além do que Cristo te chama a fazer, porque Ele está no controle. Pedro achou que Jesus não estava no controle. Pedro achou que em algum momento o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nome que é sobre todo nome, aquele pelo qual todas as coisas vieram a existir e nele todas as coisas subsistem, Pedro achou que esse Jesus tinha perdido o controle e que ele estava com a sua vida ameaçada no sentido de que está acontecendo algo com Jesus que Jesus não preveu. Além de Cristo ter previsto, ele determinou que tudo aquilo acontecesse. O próprio Deus o enviou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Por isso que Jesus pôde falar para Pedro, Pedro, segura a onda, guarda a sua espada, coloca ela aí na bainha, porque eu vim exatamente para beber desse cálice que trará salvação a vocês. Então pense assim, Deus está no controle. Jesus, o seu reino e o seu povo, que inclui você, não está sofrendo nada pelo qual Deus já não tenha determinado. E de que maneira então isso ordena os nossos amores? Completamente. Isso ordena os nossos amores em direção à paz, em direção a descanso em Cristo e não em ansiedade. Nós não precisamos ficar ansiosos e pensando em coisas que poderíamos fazer para contornar a situação. Claro que momentos difíceis podem nos levar a decisões difíceis, mas essas decisões ainda precisam estar dentro da ética bíblica. Essas decisões, essas atitudes que você precisará tomar em tempos difíceis, precisarão estar dentro da palavra de Deus e não ir além da palavra de Deus. E como que você conseguirá ter essa sabedoria para agir? Se o seu coração, os seus amores, as suas afeições estiverem descansando em Jesus e no plano que Deus tem para a sua vida. Então Deus te chama hoje, nossa terceira reflexão, Deus te chama hoje a rever o seu zelo, a passar um pente fino nas suas motivações. Tudo que você tem feito, a maneira como você tem vivido, demonstra que você confia em Deus ou que você é impaciente para com Deus. Certifique-se de não se sobrecarregar com coisas e até mesmo coisas que você julga estar fazendo para Cristo, aos quais Jesus nunca te pediu. Meu irmão, minha irmã, que está acompanhando aqui esse devocional, não queira salvar a si mesmo, muito menos salvar a Jesus. Guarde a sua espada, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele subiu aos céus e com toda certeza ele voltará. Então, guarde a sua espada e confie em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, nosso devocional já está disponível na nossa loja, editorafiel.com.br. Nos dias em que estão acontecendo essas lives, nós estamos com preço especial de lançamento, com 35% de desconto. Adquira na nossa loja ou com algum de nossos parceiros. E também não deixe de desfrutar de todo o conteúdo online gratuito que temos disponibilizado em texto, em vídeo, em áudio e também em Libras por meio das nossas plataformas. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa descansar o seu coração nele. Até mais. Tchau, tchau.